câmera, emoção. Isso aí. Diálogo com Lilian Joia tem hoje um quadro para você. E agora teremos brilho, ação. Você, estrela do anonimato, vem aqui conversar comigo no Diálogo com Lilian Joia. Esse quadro vai fazer você brilhar, ok? Olá, tudo bom com vocês? Bom, eu sou a Lilian Joia e você já me conhece. E hoje eu estou aqui com uma grande estrela, tá? A Elza Laboski, e a gente vai conversar, né, com vocês. Ela vai conversar com a gente, uma grande psicóloga, sobre um assunto muito contemporâneo. Elza, você está por aí, Elza? Sim, lindeza. Já aqui, Tudo bom com você? Como que você está? tudo ótimo, Lília. Então, finalizando o ano, né? E a gente aqui trabalhando, porque é importante trazer as informações, né, para as pessoas que nos seguem, né, que nos acompanham e que ficam aguardando as nossas orientações, as nossas experiências aí, né? Verdade, faz um tempo que a gente conversou, né, Elza? Tava com o cabelo preto, agora já estou com o cabelo amarelo de novo, né? Camaleou, adoro, adoro. Cinquentinha, né? A gente 50, a gente se liberta, né? Com certeza, mas a mudança é necessária, né? Sim, com certeza. Elza, e hoje nós vamos conversar aí sobre um assunto que pega bastante hoje na sociedade, né? Que é o TDAH, né? E o autismo, né? Que até mesmo, não sei se faz sentido para você, Elza, virou um assunto assim que muitas pessoas parece que querem esse diagnóstico hoje, né? Parece que se tornou uma moda. Como que é isso? Nossa, muito importante, né, Lilian, você ter me feito esse convite, né, agradecer primeiro por esse convite para a gente poder estar conversando um pouco sobre isso. Sim, há um tempo atrás a gente ouvia sobre o TEA, ouvia sobre o TDAH, né, não ouvia sobre TOD, né, eram outras questões, e de um tempo para cá, vamos dizer assim, de uns 4, 3 anos para cá, a coisa bombou, né? Todo mundo falando muito sobre o assunto, famosos, né, apresentando também diagnósticos nessas questões, e isso trazendo uma demanda para os consultórios de psicologia muito grande em busca dos laudos. Então, eu acho que vai ser muito bacana a gente conversar um pouquinho sobre isso. Eu até preparei o material, Lilian, para apresentar, né, para as pessoas que te seguem, que te acompanham, para que eles possam ter, né, mais acessibilidade aqui, né, e poderem Sensacional, Elza. visualizar algumas informações importantes, e a gente vai batendo e trocando uma figurinha ao longo dessa apresentação. E eu acredito que vocês que vão estar assistindo, né, esse bate-papo, né, com Lilian Joy e Elza Loboski no dia de hoje, poderão mandar perguntas posteriormente, e a Lilian com certeza pode me encaminhar, que eu vou ter muito prazer em estar respondendo também, caso, né, vocês fiquem com algumas questões. Então, assim, não fiquem tímidos de mandar perguntas e muito menos de fazerem, né, comentários sobre esse nosso bate-papo. E também de seguirem ela no canal, Elza Laboski, do YouTube, viu, Ah, gente? obrigada, Lilian. Seguir o povo aí, viu? Ô, seguir aí no canal dela, tá? Que ela tem muita coisa legal lá no canal dela, bastante coisa legal, viu, Elza? Estava olhando lá seu canal, gostei demais, viu? Que bom, Lilian, que bom. Tem até lá uma entrevista com Lilian Joia, e que vocês não podem perder, porque é atemporal. Gratidão, Elza. E quem não Elza, segue Lilian Joia, começa a seguir, viu, gente? é isso aí. Elza, me diz uma coisa. E esse assunto do TDAH é muito pertinente, então, no seu consultório? Como que isso está acontecendo? Você é de Minas, né? Exatamente, eu sou de Minas Gerais, né? E aí eu queria me apresentar um pouquinho, né? Eu sou psicóloga e pedagoga, Olha, então eu tenho pós-graduação em psicopedagogia, em avaliação psicológica, então assim,
Sou especialista pelo Conselho em Avaliação Psicológica, Trânsito, Neuro e Psicologia Escolar e Educacional, né? E tenho mestrado nessa área de avaliação psicológica também. E trabalho como professora em graduação, em pós-graduação, em cursos de extensão. Então, assim, além de receber demandas no meu consultório, Lília, eu ainda recebo demandas de colegas, né, que me buscam para supervisão, que me buscam para orientação nesse contexto, e isso tem aumentado de forma significativamente. Então, assim, as demandas vêm, geralmente, a grande maioria tem vindo por parte das escolas, né, e por parte de profissionais da área da saúde, como neurologistas, psiquiatras, pediatras, né, até cardiologistas e endocrinologistas, eu também já recebi demandas nesse sentido. E cada vez mais com crianças menores, né? Com crianças bem pequenas. E isso é uma coisa que nos chama a atenção por conta de algumas limitações que eu quero também conversar com vocês aqui. Que interessante, né? E tem pessoas que comentam que isso sempre existiu, mas antigamente a ciência não estava assim tão aberta, não tinha ainda chegado a esses estudos. Você concorda com isso, Elza? Bom, a gente sabe que a ciência, né, ela é um processo contínuo, né, Lilian? Então, a partir de duas grandes referências que a gente tem, que é o DSM, o CID, né, e principalmente a Associação de Psicologia Americana, a APA, né, que vai dando referências e trazendo novos estudos, né, a partir de artigos, teses de mestrado, de doutorado, de pós-doc, a gente vai tendo, né, mais informações sobre os comportamentos, sobre os aspectos comportamentais vivenciados dentro da nossa sociedade e no mundo. Isso não é uma coisa só no Brasil. Esse é um boom que eclodiu por todo o mundo. Não temos como dizer, Lília, assim, afirmar, né, taxativamente que pós-pandemia isso se intensificou. Não temos como Tá. comprovar cientificamente, mas já tem alguns estudos de alguns colegas mostrando algumas evidências do aumento, né, dessa percepção, dessas sintomatologias que podem chegar a esse diagnóstico. Então, isso também é um ponto de atenção para que a gente possa refletir sobre isso. E sim, sim, os diagnósticos eles vão mudando, eles vão aumentando a partir do momento que começa a se perceber um número maior, né, de sintomas daquela patologia. E esses sintomas psicopatológicos têm aparecido com maior intensidade na área acadêmica, ou seja, na área escolar. E aí, quando eu falo de crianças menores, é exatamente esse mundo novo, porque antes as crianças iam para a escola com 6, 7 anos. Hoje as crianças já vão para a escola assim que nascem, elas já vão tendo acesso a creches, né? A creches, escolas, então aí a gente já tem também uma mudança histórica aí no processo educacional. Então, uma coisa vai puxando a outra, que vai puxando a outra. Mas a gente afirmar cientificamente que a gente tem esse vazamento no dia de hoje, ainda não. A gente tem indícios, né? Vamos dizer Elza, assim. é muito comum hoje você pegar uma criança, já desde cedo, né? E ela já tem aquele acesso à tela. E a tela fica assim, né? Quando você pega, se a gente for parar para pensar, o nosso cérebro, né? Ele, ele é aprendido o tempo todo. E quando você faz esse movimento de troca muito rápida, a leitura nossa do nosso cérebro também fica nessa. Dizem já, não estou afirmando, que o déficit de atenção ele já começa aí nesse movimento de tela e está cada vez maior, né? Nós estamos envolvidos com tela o tempo todo. Então, faz sentido para você que o déficit de atenção, talvez todos estamos, mas nem todo mundo é TDAH, ou não faz sentido nenhum? Bom, eu colocaria de uma outra maneira, Lilian. Por quê?
O excesso de telas, a gente já tem vários estudos, inclusive, né, a UERJ tem um laboratório, né, de estudos próprios, né, sobre esse estudo, dessas questões do uso excessivo de telas, né, com a questão de traços de agressividade, de impulsividade, de TDAH, né, com sintomatologias assim. A gente já tem esses indícios, mas eu não colocaria o excesso de telas como o ponto principal para o diagnóstico dessas sintomatologias. Talvez mais um estressor, mais um ponto que vai corroborar dentro do nosso processo de entrevista para o entendimento de como isso pode estar desencadeando com mais rapidez, talvez, né, determinadas sintomatologias. Eu acho que eu caminharia por esse pensamento. Até mesmo porque a gente vai ter aí pessoas diagnosticadas com TDAH com a minha faixa etária, com a sua faixa etária aí de Verdade, 50, verdade. 55, 57, e que somos pessoas que estamos tendo acesso a telas agora, e que a gente não teve esse acesso nem na infância, muito menos na adolescência, e nem no começo da nossa vida adulta. A gente foi ter, por exemplo, eu me formei em 1996, eu estou com 32 anos de formada agora em psicologia. Olha, Na época, eu fazia os meus trabalhos acadêmicos numa máquina Olivetti e ligava olha, para minha família no orelhão. Então, assim, às vezes algumas pessoas que vão nos assistir aqui vão falar assim: ah, máquina Olivetti, exatamente, com aquela, né, com aquele lapisinho borracha que a gente tinha que molhar para poder apagar e não furar a folha para não ter que refazer o nosso trabalho acadêmico. Então, assim, eu entendo que sim, é um dos pontos que podem estar corroborando, porque a gente já tem esses indícios, como a gente falou, mas ser o grande causador e o grande disparador, ainda não podemos fazer essa afirmativa. Mas acredito sim que corrobora o excesso do uso de telas, ele vem corroborando sim, não só para disparar essas sintomatologias, mas como disparar outros gatilhos, né? Principalmente, Lilian, o gatilho ligado aos fatores ansiogênicos, a ansiedade. E e aí junto com a que nos ansiedade vem as preocupa. compulsões, né, porque Aí nos ansiedade, preocupa. satisfação e vício, né. Sim, Ansiedade, eu vou querer exato. satisfazer de alguma forma e vem o vício, né. Exatamente. Então, aí dentro desse processo, né, porque a gente está falando de processo, a gente está aqui com a ideia de falar da avaliação psicológica, da importância dela no contexto do TEA, do TDAH, realmente lembrar que a avaliação psicológica é um processo, mas o diagnóstico, ele é clínico, então a avaliação clínica, as entrevistas, né, com a família, com a pessoa, com a rede de apoio dessa pessoa, né? Um entendimento das questões de saúde orgânica dessa pessoa, da saúde clínica dessa pessoa, que tipo de medicamento já tomou, que medicamento que toma, né? Como estão as taxas de vitamina, verificar, por exemplo, o PAC, né, o processamento auditivo central, verificar a questão oftalmológica, como é que essa pessoa está vendo, porque a gente já sabe por artigos científicos, né, que as pessoas estão aumentando o grau do óculos, né, É a verdade. correção do óculos, em função do excesso de telas. Eu sou um caso disso. Eu Eu também. anualmente faço os meus exames oftalmológicos e eu fiquei alguns anos só trocando de 2 anos, de 3 em 3, e já vem com uma recorrência de mais ou menos 5 anos que eu tenho aumentado o meu grau significativamente e fazendo a troca anualmente. Então, a gente tem aí essas referências, né, até da Sociedade de Oftalmologia, mostrando esse aumento, né, da necessidade da mudança da correção oftalmológica. Então, assim, são pontos que a gente não pode descartar, né? Ô Elza, já se sabe também que a baixa de B12 também está se tornando cada vez mais comum, né, Não na só da B12, né, mas de outras vitaminas. Então, eu falo com os meus alunos de graduação, sabe, Lili? Com os meus alunos de pós, de supervisão, que
Nas primeiras entrevistas, né, eu não faço nenhuma avaliação psicológica ou neuropsicológica, tá? Sem antes solicitar todos os exames. Eu sou psicóloga, como psicóloga, eu não posso pedir exames. Eu posso indicar que é importante fazer, então, né, os pais ou a pessoa que me procura para essa avaliação, ele vai ter que ir até o seu médico de confiança, o seu clínico, o seu endócrino, e solicitar os exames de todas as vitaminas, porque a gente sabe que a ausência de algumas vitaminas, elas interferem diretamente no processo, por exemplo, de ensino-aprendizagem. Então, a gente recebe uma demanda, por exemplo, de TDAH ou de TEA com dificuldades escolares, tá? Porque nada vem sozinho, né? Não Nada é vem uma sozinho. coisinha só, é A sempre um tireoide combo, né? também, É né? sempre um Na fase combo. adulta, a É, tireoide também também é outro, né? Outra situação também que dá o déficit de atenção e às vezes também é confundido com TDAH. É pois é. válido Então, afirmar isso assim, ou não? é muito importante que a gente tenha acesso a esses exames atualizados, é o que eu falo, com menos de um ano que eles tenham sido feitos, para que a gente verifique se essa pessoa não tem nenhum problema de déficit de vitaminas, porque se ela tiver, é um médico que vai fazer essa reposição. Para verificar se ele não tem problema oftalmológico, se tiver, o oftalmologista vai fazer essa correção. E principalmente a questão auditiva, porque se ela tiver, ela vai precisar, por exemplo, de uma teoria de uma terapia de PAC. Então, assim, fazendo essas primeiras entrevistas, eu peço esses exames e se tem alguma correção para ser feita, eu solicito que seja feita e que se aguarde um período de pelo menos 2 a 3 meses para ver se os sintomas vão diminuir. Se esses sintomas não diminuírem com a intervenção clínica e no diagnóstico clínico que foi realizado e foi detectado uma falha ou uma necessidade, né, de melhoria, aí eu começo a dar início à segunda fase do processo avaliativo pós as entrevistas e a verificação desses exames. Legal. Você trouxe um material para a gente, né, Elza? Trouxe. Então, mostra aí para a gente o seu material. Tá, eu vou compartilhar uma tela aqui com vocês Tá. para a gente poder falar rapidamente, mostrar alguns dados e algumas evidências para vocês e a gente continua aqui. Só um minutinho. Vou abrir aqui para compartilhar com vocês. Você vê, é uma coisa tão assim atual, né? E assim, hoje é o que mais se ouve, né? Eu sou TDAH, eu descobri que tenho autismo, né? E o que, que faz uma pessoa pensar que tem e qual é o caminho para que ela tenha o diagnóstico, Elza? Lívia, Oi, tô aqui, tá aí? tô, Projetou, gente? projetou, projetou, Tá, deixa eu só verificar aqui. tá, Tá na primeira tela? tá na primeira tela, Ok, tá. Esse material depois a Lília pode, né, vai estar gravado aí para vocês. Esse é um mini currículo, né, do que eu já falei com vocês. Então, assim, a primeira coisa, né, Lília, é aquilo que eu falei. Lembrar que o processo de avaliação psicológica ele é sistemático e é científico. Por isso que ele vai gerar uma coisa que as pessoas estão procurando muito dentro desse contexto, que é o laudo, que é o final tá, do nosso trabalho, né? Então, esse trabalho vai ser feito com entrevistas, observações e testes psicológicos validados. Lembrando que apenas o psicólogo pode fazer o uso de testes privativos da psicologia, né? E nós vamos considerar todo esse processo que a gente já falou aqui, que é o contexto familiar, escolar e social. Um outro ponto que é muito importante passar, que essa é uma apresentação que eu não deixo de fazer em nenhum momento quando eu falo do processo de avaliação psicológica, é as pessoas entenderem a diferença de avaliação psicológica, avaliação neuropsicológica e teste. A avaliação é todo esse processo que a gente está falando. E os testes são os instrumentos que a gente vai usar para realizar essa avaliação. Então, nesse processo de avaliação, ele é multidimensional, porque ele vai além de usar os testes. Então,
Se vocês forem procurar um profissional que vai só aplicar teste, né, um testólogo, isso vai, né, Lília, para os anos 50, 60 aí, né? Ou seja, lá Ah, para trás, onde a gente tinha o início da profissão de psicologia. Não, hoje nós temos que incluir as entrevistas muito bem detalhadas, com histórico de vida, com o olhar, né, da história da personalidade, né? E principalmente da cognição, de cada aspecto dessa pessoa, para que a gente possa observar o comportamento através do relato das pessoas próximas, pais, professores, é porque aquela assim, avó as que leva no pessoas, Elza, colégio, né, estão Lília? muito Aquela perdidas. vizinha que cuida dessa criança e também leva ao colégio. Então, todas essas pessoas que estão envolvidos com essa criança, com esse adolescente, com esse adulto, a gente precisa fazer a escuta. E aí, quais as ferramentas que a gente vai utilizar? Testes padronizados, né, escalas de rastreio, uma observação clínica para investigar essas funções cognitivas, atenção, memória, raciocínio e emocionais. Então, quando perguntam assim, Lília, para mim, quantos testes você vai aplicar? Eu falei, depende do caso, né? Eu vou analisar a partir das primeiras entrevistas. Mas, geralmente, hoje, num processo avaliativo, eu vou usar de 12 a 15 instrumentos. Então, não é uma avaliação que é feita em um dia e fast food, né? Não é. Então, entendam que essa avaliação, ela é um passo fundamental para transformar aquilo que você não sabe, você pai, você mãe, você pessoa que está incomodada às vezes com alguns comportamentos e que precisa entender o que está acontecendo com você. Então, a avaliação psicológica ela vai abrir esse caminho para o desenvolvimento, para essa inclusão, para o bem-estar de pessoas com TEA e TDAH. Por quê, Lília? Se eu tenho um bom diagnóstico, eu consigo montar um plano de ação, ou seja, eu tenho condições de fazer um bom prognóstico. Então, você percebe Ô, aqui alguns Elza, dados. eu tenho uma pergunta para você. Assim, as pessoas estão muito perdidas sobre isso, né? Você E em pode falar todas só as um pouquinho mais idades. alto, Lilian? Sim, as pessoas estão muito perdidas sobre isso, né? É, e somente, e a gente ouve, né? O caminho é uma neuropsicóloga, o caminho é um neurologista, para depois um psiquiatra. Qual é o caminho, Elza? Excelente pergunta, Lilian. Então, como eu disse no início, né, geralmente, quando chega para nós, psicólogos, fazer uma avaliação neuropsicológica, né, já vem com indicação ou da escola, ou de um neurologista, ou de um psiquiatra, ou de um cardiologista, de um endócrino, ou de um pediatra, ou até do médico clínico que já acompanha essa pessoa há muito tempo. Então, assim, muito raramente a pessoa vem procurar primeiro o psicólogo para fazer essa avaliação neuro sem nenhuma indicação, Ah, tá. E ok? precisa ser neuropsicólogo para fazer essa avaliação, é muito importante saber isso. Como? É preciso ser neuropsicólogo para fazer essa avaliação ou É não? preciso ser psicólogo para fazer essa avaliação. Sendo psicólogo, o psicólogo pode usar testes, né? Qualquer psicólogo pode usar testes. Mas o ideal, né, Lili, é você buscar um especialista em avaliação neuropsicológica, porque ele vai ter condições de fazer essa avaliação nessa completude, nessa complexidade que eu estou Certo. trazendo. Porque olha, por exemplo, aqui, né, que eu estou trazendo. Em 2025, a avaliação psicológica vem como esse pilar fundamental para o diagnóstico. E para o manejo. Então, os psiquiatras, neurologistas e outros profissionais têm feito a indicação exatamente para ter a segurança de quais são os aspectos que vão trabalhar, que vão ser trabalhados e quais os profissionais que vão ser necessários no caso dessa pessoa. Então, no nosso laudo neuropsicológico, lá na conclusão, eu vou trazer o diagnóstico e vou trazer as indicações de tratamento de profissionais que seriam importantes estarem atuando junto a esse paciente, a esse avaliado. Porque o TEA quanto o TDAH, né, permitem uma compreensão profunda do funcionamento cognitivo, emocional e comportamental do indivíduo. Então, quando eu estou fazendo essa avaliação neuropsicológica,
eu estou avaliando profundamente a questão cognitiva, a questão emocional e a questão comportamental. E lembrando, né, Lília, que essa questão cognitiva, ela é uma grande sombrinha, ela é uma grande umbrella. Então, embaixo do construto cognição, eu tenho memória, atenção, praxia, linguagem. Eu tenho outros aspectos que são necessários serem avaliados. Então, o diagnóstico, ele é diferencial e a gente vai buscar essas comorbidades. Por quê? Muitos sintomas do TEA e do TDAH, eles vão se sobrepor, como a dificuldade de concentração ou a própria agitação. A avaliação psicológica, especialmente a neuropsicológica, vai utilizar esses testes padronizados para distinguir esses comportamentos que derivam da questão da atenção, da rigidez cognitiva, da dificuldade na interação social, e, além disso, ainda vai identificar comorbidades comuns como ansiedade, que a gente falou anteriormente, deficiência intelectual, que podem também coexistir em ambas condições, tanto do TEA quanto do TDAH. Então, a importância da avaliação Deixa eu fazer uma neuropsicológica pergunta. é esse diferencial no diagnóstico, que é o que a gente chama de diagnóstico diferencial. Então, a partir desse mapeamento do perfil cognitivo, a gente vai colocar, diferente de um simples sim ou não para o transtorno, a gente vai fazer uma avaliação que vai traçar o quê? As fortalezas e as fragilidades daquele paciente. E vamos Elza, analisar as uma funções como pergunta que é função muito comum. executiva, né? Que é essa questão de planejar, organizar e de controlar os impulsos, que é uma característica, a função executiva, é uma questão que afeta diretamente no TDAH. Já comunicação, interação, que vai estar ligada às habilidades sociais e à pragmática da linguagem, já vai estar mais ligado aos aspectos centrais do TEA. Memória e atenção, né, que vai identificar esses tipos específicos de déficit atencional para direcionar o suporte escolar ou profissional. Você me fez uma pergunta, Eu Lili. fiz isso. Elza, e sobre drogas, excesso de álcool, isso pode trazer essas complicações ou não tem nada a ver com o uso de drogas, de álcool? É uma pergunta que muito jovem faz. Então, a utilização de drogas ou substâncias psicoativas, sejam quais forem, né, Lília? Que hoje a gente tem aí uma gama de substâncias, né, sendo usadas, né? O álcool, né, é o mais comum e de acesso mais aceitável, né? Vamos dizer assim. Até mesmo porque no nosso país as pessoas compram bebida alcoólica com muita facilidade, né? Não tem muitas Verdade. restrições, a gente sabe disso. Claro que sim, Lilian. Isso vai ter um impacto grande em vários tipos de comorbidade, mas o importante é a gente entender qual é o uso dessas substâncias, a quantidade do uso dessas substâncias e há quanto tempo essa pessoa faz uso dessas substâncias. Isso pode levar ao TEA e ao TDAH ou não? Bom, é o que eu estou te falando, não tem uma causa única para o transtorno. É um conjunto de coisas. Por isso, o nosso trabalho é fazer essa investigação multifacetada para entender que tipos de exposições que esse sujeito se coloca e que podem estar aumentando essas comorbidades. Tá. Mas que isso seja a causa, não. Não, Ok? perfeito. Uma Tá? coisa também, Elza, que você Eu preciso possa só que você fale um deixar. pouquinho mais alto. Tá. Uma coisa que você possa deixar para as pessoas que estão assistindo. Então, o caminho é a avaliação psicológica, é isso? Bom, olha só, eu vou passar aqui algumas lâminas, né? Ah, Para chegar a um ponto aqui, só para poder cogitar isso aí que a gente está conversando, tá, Lili? tá, Nós temos aqui alguns famosos, né, com diagnóstico tá. de TEA, personalidades brasileiras e internacionais, e com diagnóstico recente, e que estão ajudando muito a fazer essa desmistificação do transtorno, né? Por quê? Importante a gente lembrar que cada indivíduo é único, tá? Então, a gente tem, por exemplo, a Letícia Sabatella, a atriz.
ela recebeu o diagnóstico de TEA na vida adulta aos 52 Olha, anos, relatando ó, alívio por entender suas hipersensibilidades e estilo de interação. O Elon Musk, né, também com síndrome de Asper, hoje parte do TEA. O Anthony Hopkins, né, o ator, diagnosticado tardiamente, ele costuma dizer que o autismo contribuiu para a sua dedicação obsessiva aos personagens, e outros, né, aqui. E com o TDAH a gente tem Simone Biles, Emma Watson, Will Smith, né, Bruno Gagliasso, que é ator, Sabrina Sato, né, e outros. E aí a gente percebe que esses exemplos eles estão auxiliando para que a gente possa quebrar estigmas, valorizar as potencialidades e conscientizar sobre o diagnóstico adequado. Então, na verdade, quando você me fala assim, Elza, né, o que você deixaria assim de importante, de uma consideração final, né, para esse nosso bate-papo? A avaliação psicológica, Lília, ela é essencial. Não tem como você passar sem uma avaliação psicológica, uma avaliação neuropsicológica, porque é ela que vai auxiliar num diagnóstico preciso e humanizado, e a partir desse diagnóstico você vai ter condições de promover a sua qualidade de vida. Então, a importância dessa avaliação no TEA e no TDAH, né, vai trazer para a gente todo esse entendimento da importância da autocompreensão e do alívio, porque para muitos, né, o diagnóstico é uma chave e ele vai ressignificar essas dificuldades, vai remover esses rótulos como, você é uma pessoa preguiçosa, é uma pessoa estranha, né? Então, vai remover isso. Nesse diagnóstico diferencial, que a gente tem esses sintomas sobrepostos, como dificuldade de atenção e agitação, a avaliação neurocognitiva ela é essencial para distinguir as causas e tratar essas comorbidades como ansiedade. E o importante, Lilian, quando a gente falou de crianças menores, né? A intervenção precoce, quanto mais a gente consegue reduzir, né, a idade dessa avaliação, a gente tem condições de fazer a intervenção. Então, na infância, a gente vai reduzir o risco de sequelas severas no desenvolvimento, melhorando as habilidades sociais e acadêmicas. E temos aí também os direitos legais, né? O laudo é o documento necessário para garantir as adaptações escolares e os benefícios assistenciais, como o BPC. Então, essa é um ponto que eu deixo de atenção, né? Porque todo esse processo é feito com muita ética, né? E aqui eu deixo alguns livros de referência. Aqui a gente tem, Lília, ó, esses 2 livros aqui que são de PDF você consegue gratuitos. colocar ele em tela Depois a gente maior? pode colocar, tá, lá Tá, no seu site. tá, Aqui eu tenho os meus contatos, né, no YouTube, falando de psicologia com Elza Loboski, meu Instagram, tá. Elza Loboski, meus contatos, e algumas referências. Então, eu entendo, Lila, que hoje a pessoa que, ou familiar, ou você mesmo, né, que está nos escutando e fala assim, nossa, realmente, eu tenho muita dificuldade com isso, muita dificuldade com aquilo, eu indico, sim, que você procure um bom psicólogo, uma boa psicóloga que faça avaliação neuropsicológica, mas é importante que você verifique se ela é especialista em neuropsicologia Olha. pelo Conselho Federal. Porque ter pós-graduação, né, Lilian, é ser pós-graduado. E a gente sabe que tem pós-graduação aí de R$ 50 online e que não está ensinando nada. Então, vamos pensar. Você procuraria, Lilian, um problema cardíaco? Um cardiologista sem referência ou um com boa referência? De jeito nenhum. Não é? Então a gente Ô, tem que total. investigar quem são os profissionais que a gente vai procurar. E o Conselho Federal de Psicologia, os conselhos regionais de psicologia das cidades de vocês, do estado de vocês, podem informar se essa psicóloga tem um bom, né, um bom caminhar, se ela não responde um processo ético, né, se ela tem um bom trabalho. Então, assim, Exatamente. procurar saber nas redes sociais também é importante, né, Lília? Entrar aqui, deixa eu ver quem que é a Lília, deixa eu ver quem que é a Elsa, deixa eu ver o que elas fazem, como elas fazem, o que elas estudaram. Aí tem o currículo lá. Então, assim, agora, sem uma avaliação neuropsicológica, Lília, fica muito difícil. Por quê? O diagnóstico do TEA, do TDAH
e de outros transtornos são transtornos que têm comorbidades parecidas, similares. Então, eu tenho que Verdade. entender que a Elsa, ela tem o diagnóstico de um transtorno associado a um grau de ansiedade XYZ, associado a características, né, Z, W, Y, né? E a Lilian também tem o mesmo diagnóstico, mas associado a uma tendência à depressão, que vai fazer toda a diferença no contexto Toda. medicamentoso, no contexto de intervenção dessa pessoa. Então, assim, a avaliação neuropsicológica ela é indicada, Lilian, anualmente. Quando? Quando eu faço a avaliação, tenho o diagnóstico e vou fazer, né, aquilo que foi indicado. Porque se eu ficar na minha casa parado sem fazer nada, não precisa nem fazer outra avaliação daqui a um ano, Não, não porque não vai precisa. mudar. E aí, Lília, a segurança que a sociedade tem é essa também. Eu faço uma avaliação hoje com a Elza Labosca e encontrei algumas características e tive ali uma orientação de como fazer a intervenção. Daqui a um ano, eu refaço a avaliação. E aí eu verifico que eu estou no mesmo estágio ou pior. Isso significa que as intervenções que eu estou fazendo não estão sendo eficazes. Eu tenho Elza, que mudar de profissional. uso de medicamento como Venvance, tá? Ritalina se tornaram E uma coisa. acerta, não esqueça do acerta, o nome é ótimo. Ah, tá. Acerta, conserta. Conserta. E me diz uma coisa: a favor ou contra? A favor e contra, os dois. Por quê? Se o diagnóstico estiver muito bem feito e for necessário, Lilian, no início do processo, a intervenção medicamentosa, eu sou super a favor. Mas essa medicação aleatória e contínua e sem desmame, de forma alguma, né? Não pode ser uma coisa ad eterna. Claro, salvaguardado, né, Lília? Alguns transtornos que a gente sabe que essa medicação ela vai ser necessária do começo até o fim da vida. Tá, Perfeito? Né? Então, certo. depende do diagnóstico. Então, assim, foi a um profissional, tem TEA, tem TDAH, enfia, conserta e deixa rolar sem ter outras intervenções, sem saber de onde está vindo isso, como é que estão as questões cognitivas, de memória, de raciocínio, de aprendizado, e mais, Lilian, anterior, se ele não tem algum problema orgânico simples de vitamina que um exame de sangue vai detectar como uma dificuldade de B12, que a falta de B12 causa um desânimo do caçamba. A Nossa, pessoa fica com verdade. baixa, né? E aí pode entender, nossa, a Elza tem andado tão caidinha, tão desanimada, acho que ela está É. entrando em depressão. E não, Não é é B12? apenas a necessidade da reposição de uma vitamina, né? Eu mesmo tomo de 15 em 15 dias B12, porque eu tenho um déficit muito grande em B12. E eu Aí, descobri através do quê? De avaliação. de avaliação, não é? Então, assim, a dica que eu deixo é essa, assim, o ganho que as pessoas vão ter de ter um diagnóstico diferencial seguro, por isso que a sua proposta e a minha proposta da conversa de hoje foi a importância da avaliação psicológica nesses contextos. E o profissional capacitado para essa avaliação é um psicólogo, é uma psicóloga, mas é importante que esse profissional seja especialista em avaliação neuropsicológica e que tenha experiência nesse processo, porque não é só aplicar teste. É isso, Lili, eu acho. Olha, excelente, Elza. Eu acredito que isso vai trazer para as pessoas que estão assistindo uma ideia muito mais clarificada, porque a dúvida é muito grande, a moda também. De repente Exato. eu vejo aquele Essa sua artista. fala é cirúrgica. Cuidado com o modismo. Nossa, eu tenho muito Cuidado medo com o disso. modismo. Nem todo mundo tem TEA, nem todo mundo tem TDAH, nem todo mundo é zebrado, mas é uma verdade que a gente tem que dizer. É De verdade, médico louco, verdade. todo mundo tem um pouco. Então, calma, Total, né? calma, entendeu? O importante é entender como você está. Se você está bem. Agora,
cada um de nós é único. Então, nós vamos ter características que vão nos diferir dos outros. E isso não necessariamente significa que é ruim, ou que é problemático, ou que é psicopatológico. Ô, Elza, olha, eu agradeço muito, viu? Essa entrevista com você, e vou te falar uma coisa, esse diálogo com você, você sabe por quê? É muito esclarecedor, e você vai ficar me devendo um outro diálogo, sabe? Para falar sobre o quê? Olha, eu não perco Olha o tempo. spoiler, né? Olha o spoiler. Ó, narcisismo, porque também ficou na moda, todo mundo acha que todo mundo é Opa, narcisista. opa. Não, a Faz gente está sentido? vivendo, eu acho, que uma era dos transtornos. Não é, menina? É. E eu, E assim, eu aí não me eu dou bem com acredito, você, viu? Lília, Você é e aí, narcisista para mim, viu? e aí eu acredito, Ah, Lília, ah. sinceramente, que realmente a pandemia, ela aguçou muitas questões. Eu acho que a maioria da sociedade, quando nós vivemos todo esse impacto mundial, muitos de nós teve muita esperança de que as relações sociais melhorassem, que os afetos melhorassem, que as habilidades sociais melhorassem pós-pandemia. Mas, infelizmente, não foi o que aconteceu. Então, eu acho que cabe a nós aqui até convocar as pessoas a serem mais humanas, mais Verdade. empáticas, mais simpáticas e entenderem que nem todo mundo é igual e respeitar as diferenças. Então, assim, a inclusão, né, o respeito, os direitos humanos começam quando a gente entende que a gente é diferente do outro e que o outro é importante na nossa vida. E aí entra de novo, né, Elza, a padronização comportamental, né, da mídia, que quer padronizar todo mundo do mesmo jeito, e isso, quanto isso prejudica, ainda contribui ainda mais para que nossos jovens se sintam doentes o tempo todo, né? Eu acho que até um tema que a gente pode até tocar futuramente, Lília, é sobre a avaliação psicológica nos processos cirúrgicos que estão bombando aí, Verdade. principalmente bariátrica, né? Cada vez Nossa, mais jovens querendo bariátricar para esse momento agora, né? O momento verão, né? Como se fosse nossa, o que pó do perigo. pirlim-pim-pim. Então, isso também tem patologizado muito também. Então, fica aí o Verdade. convite, eu já aceito o convite de breve aí para a gente estar conversando. Eu acho que quanto mais a gente dialoga e quanto mais a gente abre espaços para lives como essa, né, como entrevistas como essa, onde as pessoas podem nos ouvir e podem colocar as suas dúvidas, trocar com a gente, eu acho que a gente contribui, né, para esse processo, né, da responsabilidade social, né, com o nosso mundo, com o nosso país e com as nossas estados e cidades, né? É isso aí. Ô, Elza, foi uma honra ter você aqui, viu? É sempre uma honra. Você é uma eterna convidada aqui minha. E, olha, só tenho gratidão, tá? Por você estar aqui hoje comigo, viu? Eu que agradeço, gente. Muito obrigada, Lília. Sucesso, né, nessa nova empreitada aí das entrevistas com Lília Joia. Acompanhe Lília Joia no Instagram, no YouTube, entendeu? Não percam, gente. E o mais importante, tem dúvida? Ouçam outras pessoas, procurem opinião, vão ler sobre o assunto. A Lília vai deixar aqui, eu vou mandar alguns links para ela, de livros sobre esse assunto, gratuitos, né? Que vocês podem acessar para poder terem mais informações, que eu acho que é importante. Nossa, total. Elza, gratidão mesmo. Gente, sigam a Elza no Instagram, sigam a Elza no Facebook, sigam a Elza na rede social e também aqui no YouTube, tá? É uma honra, viu, Elza, ter você aqui, viu? Um Com certeza, beijo um beijo grande. grande e um feliz 2026 para todos nós. Amém. Para todos nós. Fica com Deus, viu, Elza? Gratidão, viu? Beijão, Lília. Obrigada. Beijão, gratidão. Tchau, Tchau, tchau. tchau.